Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né, falando sobre o simulador Sinotrain da Siemens, né. Primeiro vídeo a gente falou sobre a área pré-edição de programa, né, Program Manager. Depois a gente falou sobre a parte de edição do material bruto, né, que é lá no próprio diretório para edição de programa. E hoje, para finalizar essas informações básicas, né, vamos falar sobre as ferramentas. Um detalhe interessante que o que acontece, nesse programa você tem lá a simulação do painel principal, né, da Siemens. E aí tem informações, né, aqui no caso como jog, né, que é para movimentar a ferramenta, condições lá de avanço, né, tal do ciclo, lá do processo. Só que aqui é mais uma interface geral do que realmente você conseguir utilizar ali todas as funções, né? Então, ele simula de fato ali o programa em execução, né? Mas ele não faz pelo menos eu nunca vi ninguém usando, né? Eu pelo menos nunca vi nenhuma referência de utilizar o software, por exemplo, para referenciar a ferramenta, zero peça, né? Então, ele vai ter esse foco realmente aí de simulação, mas aí traz a interface amigável, né, que já é a interface comum aí do Sinomeric, né? Então fica algo mais tranquilo ali para quem está usando, quem está aprendendo, né? Normalmente os softwares de simulação às vezes não traz essa informação, né? São poucos os softwares que fazem uma simulação ampla, né? Desde o preset ali da ferramenta, né? Zero peça, né? Trazendo de fato ali uma simulação bem mais próxima do real, o que consequentemente aumenta o nível de complexidade ali do uso do software, né? Haja visto que você precisa fazer esses procedimentos. De qualquer maneira, traz aí a complexidade real do uso da máquina, né? Então aqui o foco ele está sendo aí a simulação, né? Importante ficar atento com isso. Bom, para as ferramentas, só vim aqui em Offset, né? Tá aqui. Quando você clica lá em Offset, né, você vai ter lá a relação lá das ferramentas, né, lá para uso. Vou pegar aqui a referência. Aqui, pronto, to list. Então, quando você clicar em Offset, né, essa daqui vai ser a aba, né, que vai aparecer aí para você. Bom, e aí o que acontece? Na prática, né, se você estiver utilizando esse tipo de comando, essa parte aqui ela é importantíssima porque você vai ter referências, né, no que diz respeito, quando você fizer o preset das ferramentas, né, o preset das ferramentas, os valores que vão ficar aqui referente a X e Z, informações que você vai colocar no que diz respeito a ângulo da ferramenta, raio da ferramenta, né, distância ali com base no encosto da face, né, então essas informações elas são importantes ao processo. Aqui no caso, o que acontece? Quando você clica no ícone da ferramenta, você pode selecionar, né, um tipo de ferramenta diferente, posição diferente, né? Então é muito importante ficar atento com isso. Ou seja, a posição da ferramenta que você vai utilizar na execução. Né? Se vai ser uma ferramenta que vai ficar frontal, se ela vai ficar posterior, se ela vai cortar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Né? Então é importante ficar atento com isso, né? O ciclo aí de posição das ferramentas. Né? No caso, para esse simulador, pelo menos o que dá para perceber é que você vai ter, exemplo, aqui a peça, a relação de execução, ela vai ficar aqui do lado oposto, né? Que o que a gente tem normalmente, né? Então é a referência lá padrão para ela. Né? Então, se você observar, a própria referência aqui de posição das ferramentas traz aí esse contexto, né? Traz aí esse contexto aí para ela. Bom, então aqui você consegue fazer alteração dos tipos de ferramenta, posição dela, né? Mas basicamente aqui, do jeito que está aqui, né? Deixa eu dar um OK aqui. Você vai ter basicamente aqui ferramenta para desbaste, né? Aqui uma broca, né? Com inserto, aqui para acabamento,
Aqui uma outra ferramenta para desbaste, né? Aqui numa posição diferente. Então aqui ferramenta para canal, ferramenta para acabamento, né? Também outra posição, ferramenta para rosca. Aqui para cortar, né? Não sei se é um rebaixo, uma fresa ali intercalada, né? Pelo menos aqui pelo que observei, ele não faz a referência lá para um centro de torneamento, né? Uma máquina também aí que vem se tornando muito comum nos últimos 10 anos aí nas oficinas Brasil afora, né? Então, acredito mais que seja rebaixo mesmo. Aqui é broca, enfim. Então, você tem aí uma série de referências aí para ferramenta, que representa nesse caso aqui o seguinte, né? Tem 13 ferramentas ali indicativas, e aí você pode dar uma olhadinha aqui nessa parte aqui de magazine, que aqui mostra de fato a condição lá da posição das ferramentas, né? Então, exemplo, ferramenta lá para desbaste, ferramenta 1, trazendo a referência lá para o programa T1, né? E assim sucessivamente. Vou utilizar a última ferramenta aqui, referência para ela T13, então tá aí a referência das ferramentas, né? E aí você pode estar alterando tranquilamente a posição delas, é só estar selecionando, clicando e selecionando, fazendo alteração lá das ferramentas. Bom, então, dito isso, próximo vídeo, se numérica, a gente já vai para a parte de edição, né? Para a parte de edição do programa. A gente já criou nossa primeira aba aqui. Eu vou até utilizar essa referência mesmo, né, que a gente fez da peça, né, que já vai ser aqui com base no desenho que a gente vai estar executando aí os primeiros movimentos. Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!